Este provavelmente é o vídeo mais crucial para o futuro da humanidade que você irá assistir hoje, e a razão é simples. Quero demonstrar como a inteligência artificial, programada para ser benevolente e ter apenas as melhores intenções, pode levar à aniquilação da humanidade. Gostaria de começar este vídeo com algo que você já deve estar familiarizado. As 3 leis da robótica, de Isaac Asimov. Elas são frequentemente mencionadas em contos de ficção científica, especialmente no livro Eu, Robô, no qual Asimov explora essas leis e suas limitações. O propósito do livro é justamente mostrar que todas as leis possuem restrições e podem apresentar falhas que levam a problemas ainda piores do que elas pretendiam evitar. As 3 leis são as seguintes. 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que isso entre em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Além dessas 3 leis, Asimov introduziu uma 4ª lei, chamada de Lei Zero da Robótica, que se sobrepõe às 3 primeiras. Essa lei estabelece que um robô não pode causar mal à humanidade, nem por ação nem por omissão. À primeira vista, essas 4 leis não parecem apresentar problemas graves, e seria razoável pensar assim, pois é difícil imaginar uma situação em que elas entrem em contradição. No entanto, se você acompanhou os trabalhos de Asimov, sabe que existem diversas maneiras de as leis entrarem em contradição, resultando em consequências desastrosas. É curioso notar que, em alguns contos, uma das soluções propostas seria flexibilizar algumas dessas leis, permitindo que a máquina tome decisões de forma mais livre. O dilema apresentado nos livros e contos de Asimov parecia restrito ao campo da ficção científica, pois na época em que ele os escreveu, a ideia de robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos anos, ou até mesmo décadas, para se concretizar, se é que isso aconteceria um dia. No entanto, e se eu dissesse que atualmente estamos enfrentando um problema muito semelhante ao que Asimov previu? Ainda não chegamos ao ponto em que robôs como os descritos em seus livros se tornaram superinteligentes. Mas o problema que enfrentamos é tão grave que já se tornou um desafio real. E aqui está o ponto importante: não precisamos esperar por robôs humanoides caminhando por aí para lidar com essa questão. Na verdade, estamos lidando com algo muito mais acessível e presente em nosso cotidiano, como em nossos smartphones ou neste exato momento em que você assiste a este vídeo, que é alimentado por algoritmos de recomendação. Portanto, nesse caso, gostaria de deixar claro que, quando me refiro a robôs, estou me referindo a máquinas que podem ser até mesmo seu celular ou seu notebook. E é exatamente isso que torna o problema ainda mais sério do que Asimov imaginava. Por que não precisamos esperar por um robô humanoide para que o problema se manifeste? Vamos considerar um experimento mental. Suponha que você seja contratado por uma empresa de inteligência artificial que desenvolveu uma superinteligência geral, que chamaremos de GI. Essa inteligência é muito mais avançada do que a capacidade humana e pode resolver qualquer problema em questão de segundos. A empresa pede a você que defina os valores e regras que essa inteligência artificial deve obedecer, se ela deve agir visando o bem da humanidade, resolver problemas graves como a fome e as guerras, pesquisar novos medicamentos para curar o câncer, e se ela não deve prejudicar seres humanos. Todo esse conjunto de regras está em suas mãos. Quais seriam as regras e valores que você estabeleceria para essa inteligência artificial? Aqui é onde começamos a nos deparar com alguns problemas. Por exemplo, seus valores podem não ser os mesmos que os meus, ou diferentes de outras culturas. Antes de abordarmos essas questões, vamos nos concentrar em um aspecto que será o ponto de partida de nossa conversa. Espero que, ao final deste vídeo, você compreenda quão grande é esse problema. Vamos supor que você decida que a fome no mundo deve acabar e estabeleça a regra de que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente.
Você envia essas diretrizes para a empresa, que implementa essa inteligência artificial com o objetivo principal de eliminar a fome no mundo. Alguns dias depois, você lê no jornal que a humanidade está sendo exterminada e que algumas regiões já deixaram de existir. O que você programou está causando cortes de energia elétrica, desvio de navios e aviões, interrupção do suprimento de alimentos em todos os lugares. É o caos total, que em breve levará à extinção da humanidade. Você se pergunta o que deu tão errado e entra em contato com a empresa responsável pelo desenvolvimento dessa inteligência artificial, acreditando que estava contribuindo para o bem da humanidade. A resposta que você recebe é que todas essas consequências foram resultado das escolhas que você fez e que a humanidade pagou o preço, caminhando para a extinção. Nesse momento, você finalmente entende o que deu errado e tudo começa a fazer sentido. Ao solicitar que a inteligência artificial resolvesse o problema da fome, você estabeleceu que nenhum ser humano deveria passar fome, mas esqueceu que os seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Em outras palavras, se a humanidade deixar de existir, o problema da fome será resolvido. Essa linha de raciocínio simples foi o suficiente para a inteligência artificial cumprir seu objetivo, mesmo sem entender o que estava fazendo. Não podemos negar que o problema da fome foi resolvido, mas não da forma como queríamos. Você pode estar pensando em maneiras de contornar isso ou de se comunicar com a inteligência artificial para evitar essa solução desastrosa, mas é provável que você sempre encontre um beco sem saída. Talvez não seja tão óbvio quanto nesse exemplo, mas quando se trata de inteligências artificiais, nos deparamos com problemas que vão desde os mais simples até a extinção completa da humanidade. Esse problema é conhecido como o problema do alinhamento, que se resume à dificuldade de construir sistemas de inteligência artificial poderosos que estejam alinhados com os valores e preferências dos seres humanos, evitando consequências indesejadas ou prejudiciais. Desejamos que a inteligência artificial faça o que queremos, mas como garantir que isso aconteça sem causar danos? E, mais importante, será que o que queremos é realmente o melhor? E, se não for, como evitar que a inteligência artificial tome decisões por nós? Essas são perguntas que envolvem não apenas cientistas da computação, mas também filósofos, médicos, sociólogos, economistas e até mesmo físicos, químicos e biólogos. É um conjunto de perguntas que todos deveríamos estar nos fazendo, inclusive ao utilizarmos ferramentas como o ChatGPT. Como mencionei no início do vídeo, temos apenas uma chance antes de seguirmos por um caminho sem volta. Como podemos garantir que essa chance seja algo que desejamos e que nossa última invenção não seja também o fim de tudo o que conhecemos? Gostaria de saber sua opinião sobre esse assunto nos comentários. Agradeço sua atenção e até a próxima!